Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos continuando aqui com nossas aulas sobre modelos atômicos e nós temos agora uma missão, que é tentar descobrir como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo atômico. Muito bem. O modelo que nós estamos tratando é o modelo atômico atual, que é um modelo que determina a localização dos elétrons em orbitais. Então a gente quer saber como esses elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo nesses orbitais. Só lembrando que o orbital é a região onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar um elétron. Então existe uma região ali no espaço onde eu posso ter mais ou menos probabilidade de encontrar o elétron. A região onde nós temos a maior probabilidade é chamada de orbital. Muito bem. Então, o nosso modelo atômico atual, através de cálculos que são extremamente complexos, cálculos que são bastante complicados, hoje esses cálculos são feitos em computadores de grande porte, computadores com alto poder de processamento. Esses cálculos permitem que você determine a posição dos elétrons nos orbitais. O detalhe é que, como nós estamos num curso de ensino médio, foge do nosso objetivo querer entender esses cálculos. Então a gente quer descobrir onde estão esses elétrons sem a necessidade de ter que fazer esses cálculos que estão além do nosso objetivo do curso. Muito bem. Os elétrons, como a gente já disse, estão distribuídos em algumas regiões do espaço. Essas regiões nós chamamos de orbitais. Então, orbital é a região onde eu tenho probabilidade de encontrar o elétron. Muito bem. Essas regiões possuem alguns formatos. Então, por exemplo, o que nós chamamos de um orbital do tipo S. Essa letrinha aqui é simplesmente uma representação, né? Quando eu falo orbital tipo S, eu tenho um orbital esférico. Muito bem. Existem outros tipos de orbitais. Orbitais do tipo P, que possuem esse formato aqui. Temos orbitais mais complexos, do tipo D, onde nós temos formatos ainda mais complexos, ou seja, os elétrons têm probabilidade de ocupar essas regiões. Lembre-se que isso tudo veio de cálculos muito complexos. Então, isso daqui é resultado daqueles cálculos. Temos orbitais ainda mais sofisticados, orbitais do tipo F. Observe aqui que eu tenho várias regiões no espaço que formam os orbitais tipo F, onde os elétrons podem estar localizados. Muito bem. Mas como que a gente consegue descobrir onde o nosso elétron está sem a necessidade de fazer aqueles cálculos que são tão complicados? Bom, então para a gente poder determinar essa configuração eletrônica, ou seja, a maneira como os elétrons estão distribuídos nesses orbitais, nessas regiões do espaço, existe uma forma um pouco mais simples. A forma é usar o diagrama de Pauling, diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama vai permitir a gente determinar a posição de praticamente dos elétrons, de praticamente todos os elementos da tabela periódica, sem a necessidade de fazer os cálculos. Então, Pauling criou para a gente esse diagrama para que a gente possa descobrir essa distribuição dos elétrons, essa configuração dos elétrons, de maneira prática, de maneira mais fácil. E para a gente no ensino médio isso é muito interessante. Muito bem, então vamos pegar um exemplo. O primeiro exemplo que eu vou pegar aqui é o hidrogênio, que é o nosso átomo mais simplesinho. Aqui nós temos o número atômico do hidrogênio, é 1. O hidrogênio tem um próton e apenas um elétron. Então é um átomo que possui um próton e um elétron. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio? Então a gente vai vir aqui para o diagrama do Pauling. A gente vai começar por essa primeira diagonal. Então a gente vai observar o elétron. Como eu tenho apenas um, se eu passar por essa diagonal, eu vou passar pelo elemento 1s2. O que significa isso? O 1, para mim, significa o primeiro nível de energia, ou que seria a primeira camada no modelo de Bohr. O S significa que eu tenho um orbital esférico. O orbital do tipo S corresponde para mim a esse orbital aqui, ó. Parece literalmente uma bolinha, ele é uma esfera. Muito bem, então
eu sei que esse meu único elétron, ele está no primeiro nível de energia, que seria a primeira camada, numa região esférica, ou seja, no orbital S. Como essa região consegue comportar no máximo 2 elétrons, mas eu tenho apenas um, a representação termina aqui, 1s1. Vamos pegar um outro caso, vou pegar o hélio. O hélio possui 2 elétrons, o seu número atômico é 2, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica, vou para o diagrama do Pauling, vou pegar aqui a primeira diagonal e passando pela primeira diagonal, observe, na primeira camada, no primeiro nível de energia, eu tenho um orbital S que consegue acomodar 2 elétrons. Como o hélio justamente possui 2 elétrons, eu consigo colocar esses 2 elétrons já nesse primeiro termo da distribuição. Então observe que a distribuição do hélio simplesmente é 1s2. Vamos pegar aqui um caso com mais elétrons. Vamos pegar o caso do boro. Veja, o número atômico do boro é 5. Ele possui 5 prótons e como o número de prótons no átomo é igual ao número de elétrons, significa que ele possui 5 elétrons. Como eu vou fazer para distribuir esses elétrons ao redor do núcleo? Muito bem, então vamos lá. Eu vou começar pela primeira diagonal do diagrama de Pauling. A primeira diagonal passa pela primeira camada, ou primeiro nível de energia. Ali eu tenho um orbital esférico tipo S que acomoda no máximo 2 elétrons. Lembre-se que eu tenho que acomodar 5. Então eu passei pela primeira diagonal e aí eu consegui acomodar 2 elétrons. Então observe aqui 1s2. Para 5, ainda faltam 3. Então eu saio da primeira diagonal, volto para o começo da segunda diagonal. Eu vou passar agora aqui pelo termo 2s2. O que quer dizer isso? Tem o segundo nível de energia, que seria a segunda camada. Ali existe um orbital esférico do tipo S que acomoda 2 elétrons. Muito bem. Então, veja só, dos 5 elétrons eu já consegui acomodar um total de 4. Passando pela segunda diagonal, eu volto aqui para o começo da terceira. Observe que a terceira diagonal passa pelo termo 2p6 e 3s2. Mas eu tenho, para chegar em 5 elétrons, colocando já 4 elétrons aqui, eu só tenho mais um. Então, quando eu passo pelo termo 2p6, na verdade eu não tenho 6 elétrons para colocar, eu só tenho mais um. Então, eu vou simplesmente até 2p1. Então, acaba aqui minha distribuição eletrônica. Então, eu tenho no primeiro nível de energia, o que seria a primeira camada, a camada K, 2 elétrons. Depois eu tenho aqui o segundo nível de energia, que ele está dividido em duas partes, 2 orbitais, um orbital S e o orbital P, ou seja, 2 regiões do espaço. Na região S estão acomodados 2 elétrons e na região P eu tenho acomodado 1 elétron apenas. Conta aqui comigo, 2, com 2, 4, com mais 1, 5, ou seja, distribuir os 5 elétrons do átomo de boro. Muito bem. Vamos pegar um átomo um pouquinho maior ainda, vou pegar aqui o átomo de sódio. O número atômico dele é 11, ele tem 11 prótons. Como ele é neutro, ele também tem 11 elétrons. Vamos fazer a distribuição. Para fazer a distribuição, eu vou seguir sempre os sentidos dessas diagonais. Passo pela primeira, vou para a segunda, volto para o começo da terceira, termino, volto para o começo da quarta diagonal e assim sucessivamente. Então vamos lá. Passando pela primeira diagonal, na primeira camada, no primeiro nível de energia, o orbital S vai acomodar 2 elétrons. Tá aqui. Saio, vou para a segunda diagonal, passo pelo termo 2s2. Acomodei mais 2 elétrons. Lembre-se que eu tenho que acomodar um total de 11. Saí do termo 2s2, volto e vou para o comecinho da terceira diagonal. Passo pelo termo 2p6. Então, observe agora. Quantos elétrons nós já distribuímos? 2, 4, com 6, 10 elétrons. Lembre-se que ele tem 11 elétrons. Então, agora, partindo do termo 2p6 e indo para o termo 3s2, o orbital S acomoda 2 elétrons, mas eu só tenho mais um, porque eu já acomodei 10, para 11 só falta 1. Então, eu vou até o termo 3s1 e está encerrada a distribuição eletrônica do sódio. Observe, no primeiro nível de energia, que seria a primeira camada, a camada K, no modelo lá de Bohr, eu tenho no orbital do tipo S 2 elétrons. Depois, no segundo nível de energia, que está dividido em duas partes aqui, ó, em 2 subníveis, subnível S e subnível P, orbital S, orbital P. Eu acomodei um total aqui de 8 elétrons. E indo para o terceiro nível de energia, que seria a terceira camada,
eu tenho um orbital S onde acomodamos um elétron. Então essa é a distribuição eletrônica para a gente do sódio. Um detalhe, que quando eu sigo essas diagonais, automaticamente eu estou colocando esses termos em ordem crescente de energia. Então essas diagonais já colocam para mim todos esses termos em ordem crescente de energia. Isso significa que o termo 3S1 tem mais energia que o 2P6, que tem mais energia que o 2S2, que por sua vez tem mais energia do que um S2. Muito bom. Observe, se você pegar um termo como, por exemplo, 3P6 numa distribuição eletrônica, o que significa isso? Veja só, o primeiro valor que eu tenho aqui está ligado à camada. Então eu tenho camada K, L, M, N, O, P, Q. Como essa aqui é a terceira camada, significa que eu estou na camada M, K, L, M, M. Muito bem. Se você observar do lado, eu tenho o que seria o meu subnível, o que seria minha subcamada, o orbital. Então eu tenho aqui orbital P. E eu tenho aqui quantos elétrons estão dentro desse orbital. Então veja que interessante. Eu tenho o número de elétrons na camada, na subcamada, que seria o meu subnível, ou que seria meu orbital. Eu tenho 6 elétrons no meu subnível P, ou subcamada P, ou meu orbital P. E esse orbital se encontra no terceiro nível de energia, ou na terceira camada do meu átomo. Muito bem. Observe agora aqui uma distribuição eletrônica para o átomo de ferro. Veja só, o ferro tem 26 elétrons, 26 prótons e 30 nêutrons. Eu preciso olhar isso daqui, ó, número de elétrons. É isso que me interessa para fazer a distribuição eletrônica. Sendo um átomo, o átomo é neutro, então o número de elétrons, que são as cargas negativas, é igual ao número de prótons, que são as cargas positivas. Então eu vou distribuir esses 26. Vou seguir pelo diagrama de Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Chegando no termo 4s2, eu já terei distribuído 20 elétrons. Quando eu voltar para a próxima diagonal, eu vou passando por esse termo, eu percebo que, na verdade, se eu tenho já 20 distribuídos, teria apenas mais 6 elétrons. Então, eu vou passar pelo 3d10, que acomoda 10 elétrons, mas eu só tenho mais 6 para colocar. Então, olha, observe a distribuição aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Termina aqui minha distribuição. Se você somar esses valores que estão aqui em cima, você vai ver que dá 26. Se eu quiser olhar a distribuição em camadas, então observe, camada K, que é a primeira camada. A primeira camada corresponde ao termo 1, primeiro de termo de energia. Eu tenho orbital S, ali eu acomodo no máximo 2 elétrons. Então, camada K, que é o primeiro nível de energia, eu tenho 2 elétrons. Segunda camada, ela está dividida em duas subcamadas, SP. E aqui eu tenho um total de 8 elétrons. Então, camada L, que é a segunda camada, 8 elétrons. Terceira camada, tome cuidado, ela está dividida em 3S, 3P e o 3D está aqui um pouquinho separado. Mas tudo isso daqui forma a terceira camada. Se eu somar os elétrons, 2 com 6, 8, com 6, 14. Então, por isso que a terceira camada, a camada M, nós temos ali 14 elétrons. E a quarta camada, que é a camada N, eu tenho 2 elétrons acomodados. Muito bem. Vamos pegar um outro caso aqui. Eu quero fazer agora a distribuição eletrônica do bário, que possui 56 elétrons em ordem crescente de energia dos subníveis. Muito bem. Basta eu seguir as diagonais do diagrama de Pauling. Ele também quer saber quantos elétrons estão em cada camada e quantos elétrons estão na última camada. Então vamos observar. Primeira coisa, usando o diagrama de Pauling, se você fizer a distribuição pelas diagonais, como eu falei, os termos já vão sair em ordem crescente de energia. Muito bem. Segunda coisa importante, se eu quiser observar agora aqui o número de elétrons por camada, esse número aqui, ó, ele mostra a camada. Então, na primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Camada K, 2 elétrons. Segunda camada, dividida em SP, eu tenho um total de 8 elétrons. 8 elétrons, segunda camada. Terceira camada, cuidado, 3S, 3P e 3D.
eu tenho que somar todos esses elétrons. Então, 2 com 6, 8, com esse 10 aqui, 18. Então, terceira camada, eu tenho 18 elétrons. Quarta camada, cuidado também. Na quarta camada eu tenho 4s, 4p e 4d. 10, 6 com 2, eu vou ter 18 elétrons. Quarta camada, 18. Quinta camada, ou a camada O, está dividida em 5s e 5p. 2 com 6, 8. Então nós temos 8 elétrons acomodados. E por fim, a camada 6, o sexto nível de energia, tem apenas um orbital s que está preenchido completamente. Então na camada P eu tenho 2 elétrons. Muito bem. Então, número de elétrons por camada já está respondido. Quantos elétrons estão na última camada? Veja, o que indica o número da camada para mim é esse valor. Então aqui eu tenho camada 1, isso tudo formando a camada 2, isso tudo formando a camada 3, isso, com isso, a camada 4, 5s e 5p formando a camada 5, e nossa camada de maior valor é a camada 6. Então essa aqui para mim é a última camada. É a camada de maior valor quando você fez ali a sua distribuição eletrônica. Muito bem, então na última camada eu possuo aqui 2 elétrons dentro do nosso sexto nível de energia no nosso orbital S. Bom, pessoal, então essa última camada é uma camada muito importante para a gente em química. É chamada camada de valência. É ali que ocorrem trocas de elétrons. É nessa camada que o átomo recebe ou perde elétrons. É por ali que ele faz as ligações químicas. Então, camada de valência é algo que a gente vai ouvir bastante ao longo do nosso curso. Pessoal, muito importante que vocês revejam toda a aula. Tentem refazer todos os exemplos para que vocês possam fixar esses conceitos. Um grande abraço a todos e bons estudos.